Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de um pastor pregando e ele estava falando que a palavra podar em João 15:2 não significa o que muitos de nós pensamos. Então esse pastor estava pregando sobre João 15, de 1 a 11, a passagem sobre a videira e os ramos. E ele estava dizendo, nossas traduções para a nossa língua podem incluir a palavra prune, disse o pastor, mas o contexto histórico e a língua original produzem uma interpretação diferente. E muitas pessoas estavam ali ouvindo o pastor falar. E ele disse, na verdade, a palavra prune tem a ideia de erguer, como um jardineiro que coloca as mãos na terra para erguer um galho pendente. E permanecer tem menos a ver com nossa obediência, ele diz, e mais a ver com como Deus já está nos sustentando. Nós permanecemos quando percebemos que já estamos abraçados, já sustentados pelo divino. Encerrou o pastor. Então, depois de pregar, o pastor desceu do púlpito e a congregação se levantou para cantar sobre um Deus que nunca poda seu povo, nem dá a eles qualquer comando forte ou palavra dura, mas sim os abraça sempre, não importa o que aconteça. O problema, é claro, é que esse Deus não existe. Não é? E eu não pretendo zombar da história. A exegese desse pastor, embora totalmente fantasiosa por quaisquer padrões objetivos de interpretação, encontra sua origem em eu diria, em uma tentação comum ao homem, uma tentação comum a todos nós. Nós também já sentimos o impulso de embotar a espada de dois gumes que a Bíblia a espada de dois gumes da verdade, até que ela não corte tão profundamente, ou até que ela não corte mais nada, não é? E não cause nenhuma dor. Então, eu não posso fingir saber todas as razões pelas quais esse pastor ou qualquer outra pessoa se afastou tanto da autoridade bíblica. O humanismo secular tem feito seu estrago de tantas formas e cada história contém seus próprios momentos significativos, pequenas dúvidas que grudaram na alma, conversas que abalaram a confiança, não é? Relacionamentos que desafiaram a verdade. Quaisquer que sejam as razões para a deriva, não tenho nenhuma dificuldade assim em imaginar como isso poderia acontecer nos nossos dias, na nossa cultura, infelizmente nas igrejas dos nossos dias. Eu tenho deixado muitos momentos de silêncio mais perturbado do que confortado pela palavra de Deus muitas vezes. Eu coloquei minha cabeça algumas vezes na minha mesa, lutando para aceitar a verdade durante todos os anos, com a palavra de Deus, desde que eu tinha 19, 20 anos. E eu senti o fantasma da dúvida catucando o meu cotovelo, perguntando, você realmente acredita nisso? Mas eu também aprendi com a própria Bíblia a esperar essa experiência. Por toda a Escritura, a palavra de Deus não apenas conforta e eleva seu povo, mas também os perturba muitas vezes. Abraão, por exemplo, sentou-se com o seu prometido Isaque, talvez imaginando que suas provações haviam terminado, sua espera fora recompensada. Então ele ouviu uma ordem que ele nunca esperava. Pega teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e o ofereça ali como holocausto, como está em Gênesis 22, verso 2.
Moisés conduziu suas ovelhas ao Monte Horebe, um pastor satisfeito, não é? Um pastor de ovelhas satisfeito com esposa, com filhos. Então ele ouviu de repente palavras saindo de chamas num arbusto, das quais ele não pôde escapar. Vem, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, em Êxodo 3, verso 10. Oséias vivia no reino do norte de Israel, temendo a Deus e vivendo uma vida piedosa. Então, ele recebeu uma ordem diferente de todas as outras, não é? E de todas as que ele podia ter imaginado um dia. E a palavra disse a ele: vai, toma para ti uma mulher da prostituição e tenha filhos da prostituição, em Oséias 1, verso 2. A mãe, né, de Nosso Senhor levou seu filho ao templo, maravilhada com todas as profecias, e então lá ela ouviu uma profecia que parecia uma lâmina cortante. Foi dito: esta criança foi designada para a queda e a elevação de muitos em Israel, e uma espada atravessará a sua própria alma, em Lucas 2, 34 e 35. Precisamos mencionar o ministério de Jesus. Suas palavras amarraram muitos caniços feridos, com certeza, mas elas também repreenderam seus discípulos, como em Mateus 16, 23, ofenderam seus vizinhos, como em Marcos 6, 2, envergonharam os escribas, né, e fariseus, como Mateus 22, 46, e enviaram seus inimigos em busca de pedras para matá-lo, como em João 10, 31. Se nós eliminássemos cada palavra perturbadora da Bíblia para o homem natural, ficaríamos com menos do que algumas notas aqui e ali. Por que todos os problemas? Por que tanto escândalo e ofensa? Por que Paulo disse que a palavra da cruz é escândalo para um, ofensa para outro? Não porque Deus se agrade apenas em arrepiar as penas, não é? Sacudir as pessoas. A palavra de Deus nos perturba porque a realidade sempre perturba o delirante. E o pecado tornou todos nós, em um grau ou outro, delirantes. Todos nós tentamos eliminar o Deus vivo da existência e pintar um Deus diferente em seu lugar. É o que Romanos 1, de 18 a 21 diz. Se Deus nos deixar entregues a nós mesmos, portanto, não acolhemos a verdade, jamais vamos acolher a verdade. A palavra da cruz era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos, mas para os que são chamados é o poder de Deus. Então, se Deus nos deixasse entregues a nós mesmos, nunca acolheríamos a verdade. Nós gritaríamos tolice, nós gritamos ofensa, e se tivermos oportunidade, conduzimos a verdade a uma colina fora de Jerusalém e a penduramos em uma cruz, em um madeiro, como 1 Coríntios 1, 23, 2, 8 nos mostra. Palavras confortáveis não podem quebrar esse encanto tenebroso, não é? Nós precisamos ser perturbados. Sim, alguém poderia dizer, a palavra de Deus sempre perturba seus inimigos, mas Abraão, Moisés, Oséias e Maria eram seus amigos, porque sua palavra deve perturbar seu próprio povo, porque mesmo depois de Deus nos salvar, Ele deve nos fazer voltar à realidade uma e outra vez. Certa vez, C.S. Lewis falou por todos os cristãos, quando ele escreveu e disse: minha ideia de Deus não é uma ideia divina, tem que ser destruída vez após vez, e Deus mesmo a destrói. Ele é o grande iconoclasta, não é? Ele quase não poderia dizer que essa quebra é uma das marcas da sua presença em nossas vidas. C.S. Lewis estava certo.
A palavra de Deus conforta e confronta, restaura e repreende. Ela salva e estilhaça. E até que vejamos Deus face a face, nós precisamos desesperadamente de todas as opções acima. Grande parte das vezes não precisamos de conforto, mas de sermos perturbados. Não é? O que então devemos fazer quando nos sentarmos diante de uma passagem perturbadora das Escrituras? Encontramos duas opções ilustradas, por exemplo, em João 6. Jesus disse coisas difíceis em João 6. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Em João 6, a partir do 37, ele disse que ninguém podia ir a ele se o Pai que o enviou não o levasse. E logo depois de ter dado o mais perturbador dos ensinamentos, aqui em João 6, quando ele diz: a menos que você coma a carne do Filho do Homem e beba o seu sangue, você jamais terá vida em você. Em João 6, 53. E nós, quando ouvimos palavras cortantes e perturbadoras assim, podemos murmurar junto com a multidão. Não é? E muitos daqueles que se diziam seus discípulos, porque o texto diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, dura é esta palavra, quem a pode ouvir? E a Bíblia diz que, sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio, João diz, quem eram os que não criam e quem era o que havia de trair, ou seja, quem eram entre os seus discípulos que não tinham sido de fato levados pelo Pai a ele, e quem era que ia trair. E João disse que ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E então vem o verso que diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Em João 6, a partir dos 60, você vê, essa pode ser a sua resposta à Bíblia. Essa é uma palavra difícil, quem pode ouvir? Duro esse discurso. E comece a dizer coisas tipo: o meu Deus nunca faria isso, eu não posso crer num Deus que faça isso ou aquilo, ou que faça isso e aquilo outro. Mas nesse caso, esse meu Deus que você está dizendo tornou-se meu Deus entre aspas, uma pequena figura de madeira em tua imaginação. Um Deus domesticado, um Deus da sua imaginação educado, tolerante e seguro. Ou podemos fazer o oposto, não é? Podemos tomar nossa posição nesse mesmo capítulo junto com Pedro e dizer: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, como está em João 6, 68. Então, não precisamos a cada instante entender tudo o que Deus disse, mas queremos nos submeter e já olhamos para a sua palavra com o coração rendido. Não precisamos, entre aspas, sentir paz no coração com todas as partes cortantes que nos atingirem naquele instante. Precisamos simplesmente saber, como Pedro, que Jesus Cristo tem as palavras da vida eterna. Ele mesmo é a palavra de vida eterna. E porque este mesmo Jesus sustentou cada jota do seu Antigo Testamento, como João 10, 35 diz, e inspirou cada palavra do seu Novo Testamento, em João 14, 26, diz isso a nós, nós voltamos à mesma questão. Não importa onde estejamos em nossas Bíblias, nós confiamos nele, no Deus real,
no Deus que se fez homem. Vamos confiar no homem que não apenas falou palavras perturbadoras, mas também curou paralíticos, acolheu crianças, alegrou viúvas e procurou rejeitados. Vamos confiar naquele que foi coroado entre criminosos e conquistou o mundo da cruz e na cruz. Vamos confiar naquele que pisou a morte, pisoteou a morte, que reina na glória e que um dia fará nova todas as coisas. Podemos fugir de suas palavras perturbadoras para encontrar palavras mais confortáveis e afirmativas do humanismo secular. Ou podemos olhar para Jesus e dizer: só tu tens as palavras de vida eterna. Não é? Um velho teólogo escreveu certa vez: você saberá que conhece a Deus quando às vezes ele o fizer chorar, a humilhar seu orgulho, inverter todas as suas expectativas, alterar suas prioridades e ofender o seu comportamento. Então, submeter nossa sabedoria finita e falível à sabedoria infinita e infalível de Deus não é um processo indolor. Às vezes, pode doer tanto quanto colocar um osso num lugar, não é? Mas Deus, ele nunca fala uma palavra ofensiva ao seu povo, ou dura, ou difícil, exceto para nos curar, como Oséias 6:1 diz. Ele nunca fala uma palavra perturbadora, exceto para nos dar paz. Ao ler sua Bíblia, então, espere que Deus faça exatamente o que Ele diz que fará: ensinar, repreender, corrigir e treinar, como está em 2 Timóteo 3:16. Nós podemos ter a ousadia de orar para que Ele o faça. Antes de cada vez que vamos meditar na palavra de Deus, abrir sua palavra, ouvir, vamos ter a ousadia de orar que Ele faça exatamente isso. Ó Deus, quaisquer que sejam os ídolos que precisam ser destruídos, destrua-os. Quaisquer mentiras que precisam ser quebradas, quebre-as. Me incomode, me refaça, me perturbe, o que for preciso para me levar sempre até a Ti, cada vez mais. Essa oração vale a pena, pois depois que Deus nos despojar do nosso orgulho, autossuficiência e ilusões confortáveis, o que restará? Restará alegria, liberdade e a esperança da glória, que é o próprio Cristo, nosso galardão eterno. Amém, queridos? Amém. Come to me, you